Rússia de fora das cerimónias oficiais do Holocausto, Ucrânia e Polónia lembraram as vítimas das tropas nazis. Último adeus a Diego Valência, o sacristão morto num ataque terrorista em Espanha. Atletas ucranianos podem ficar de fora dos próximos Jogos Olímpicos. Kiev está contra a participação de atletas russos e bielorrussos na competição. No mesmo local dos arredores de Kiev, onde 30.000 judeus foram assassinados pelas tropas nazis em 1941, Volodymyr Zelensky colocou esta sexta-feira uma vela em homenagem às vítimas. O presidente ucraniano assinalou assim, em plena guerra na Ucrânia, o Dia Internacional criado para lembrar as vítimas do Holocausto. Uma data também celebrada de forma solene do outro lado da fronteira, na Polónia. Vizinhos unidos por memórias revivadas pela atualidade, conforme destacou em Auschwitz uma sobrevivente dos campos de concentração. Hoje aqui, em Auschwitz-Birkenau, fico aterrorizada ao ler relatos sobre uma guerra que se tem desenrolado tão perto de nós. A Rússia, que nos libertou aqui, tem vindo a conduzir uma guerra contra a Ucrânia. Porquê? Porque é que a política tem de ser assim? Os soldados russos estavam entre as tropas que libertaram Auschwitz-Birkenau, o maior campo de concentração nazi, a 27 de janeiro de 1945. Uma data que pela primeira vez não contou com a Rússia nas celebrações. Último adeus a Diego Valência, o sacristão morto num ataque terrorista em Espanha. O caixão com o corpo chegou nesta quinta-feira à igreja de Algeciras para ser velado e para receber uma última homenagem da família e amigos, ainda chocados com o ataque brutal de quarta-feira nesta localidade do sul do país. Outras 4 pessoas ficaram feridas e, entretanto, surgiram mais informações sobre o atacante. Trata-se de um cidadão marroquino de 25 anos que vivia num apartamento no centro da cidade de Cádiz. De acordo com as autoridades, o ato de Yazin Kanja foi considerado como salafismo com motivações terroristas. No entanto, nas palavras do Ministro do Interior, não existiam provas de radicalização. Nunca esteve no radar um Serviço Nacional de Radicalização, nem nunca esteve em nenhuma das bases de dados dos vários países amigos onde tive residência. Neste aspecto, não há registro de qualquer precedente. Amigos cercanos donde haya tenido alguna residencia, es decir, no consta ningún antecedente en ese sentido. O caso está agora nas mãos do Tribunal Audiência Nacional, segundo a Justiça Espanhola. Enquanto a vítima estava no chão, antes do golpe final, o atacante segurou a katana com as 2 mãos, olhou para o céu e gritou algumas palavras em árabe, entre elas a palavra Allah. Durante as buscas à casa do agressor foram apreendidos vários elementos para investigação e os documentos que permitiram identificar este atacante. Podem ter o país arrasado pela guerra, mas na capital da Ucrânia, onde voltaram por estes dias a cair bombas, para estas crianças a vida por vezes até parece normal. A produção de geleias até poderia ser uma atividade divertida para a maioria destes alunos, mas estes doces que estão a fazer vão ser enviados para a linha da frente da defesa contra a invasão russa. Temos um colega de turma que tem o pai na linha da frente. Vamos enviar-lhe a compota que estamos a fazer. Noutra sala de aula, alguns alunos mais velhos preparam velas para os soldados usarem nas trincheiras. É uma forma de contribuírem, por pouco que seja, para o esforço de guerra da Ucrânia. Nas localidades agora próximas à linha da frente, como Chandriolov, professores e alunos tiveram de se adaptar a condições ainda mais difíceis. Quando esta escola na região de Donetsk foi destruída por um bombardeamento russo, um professor decidiu transformar a própria sala de casa numa sala de aula. Foi a forma encontrada por este professor para manter acompanhados os alunos que lhe resistem. Quando a escola foi destruída, decidi dar aulas em casa para permitir aos alunos alguma interação entre eles. É melhor dar aulas presencialmente do que através da internet. Enquanto a guerra continua, a vida escolar tenta não parar na Ucrânia. Está muito longe do que seria desejável,
mas é melhor que nada. Se atletas russos ou bielorrussos participarem nos próximos Jogos Olímpicos, a Ucrânia pode estar fora. A ameaça do boicote ao evento desportivo, agendado para 2024, chegou prontamente de Kiev, depois de o Comitê Internacional ter revelado esta quarta-feira estar a tentar encontrar uma forma de incluir todos os atletas na competição. A participação com bandeira neutra é uma das hipóteses em cima da mesa. No Facebook, o presidente do Comitê Olímpico Ucraniano disse mesmo que não pode haver acordos com representantes de países terroristas e que, enquanto houver uma guerra, a política de sanções aos atletas russos e bielorrussos é para continuar, mesmo que se apresentem com bandeira neutra. Uma posição que já encontrou aliados entre atletas de outros países. Acho mal, no mínimo. A maioria dos atletas russos apoia a agressão em curso. Eles participam em desfiles, apoiam a guerra nas redes sociais. Não consigo imaginar como um ucraniano, cuja família pode estar ferida ou a sofrer, possa ir competir contra um russo. Mas, para já, o Comitê Olímpico Internacional continua a defender que todos os atletas devem ser tratados de forma igual e sem interferências dos governos na participação. O site de informação em língua russa Medusa, com sede na Letónia, foi proibido pelas autoridades de Moscovo. A Procuradoria-Geral Russa considerou o site ilegal e indesejável. Passa a ser proibido e quase impossível aceder ao Medusa a partir do território russo. Galina Timchenko, editora e proprietária do site, denuncia o endurecimento da postura de Moscovo no seguimento da guerra na Ucrânia. É evidente que a Rússia, no último ano, se virou para a militarização, para fechar o país e para uma ideologia segundo a qual há inimigos em todo o lado. Estamos encurralados e não faço ideia de como podemos escapar. Timchenko vive em Riga, na Letónia, onde o site é feito e onde está uma grande parte dos colaboradores. No entanto, há muitas pessoas que trabalham para o Medusa e que vivem na Rússia. Ficam agora numa situação difícil e arriscam-se a ser presas. O analista Andrei Kolesnikov, do Carnegie Center de Moscovo, antevê tempos difíceis. Tem muitos colaboradores e fontes permanentes. Muitas dessas fontes, colaboradores e empregados vão ter de mudar a forma de trabalhar ou deixar o país para poderem continuar a trabalhar, ou então deixar de trabalhar para o Medusa. A política externa da União Europeia, através do site oficial, já condenou esta proibição do Medusa, mais recente capítulo da ofensiva do Kremlin contra os média. A presidente do Peru mudou de ideias e anunciou esta sexta-feira que o seu governo apoia a iniciativa da oposição de antecipar as eleições presidenciais e legislativas para dezembro deste ano. Uma decisão tomada como forma de tentar pôr fim aos protestos que acontecem desde a destituição e detenção do seu antecessor, Pedro Castilho. Dina Boluarte pede agora ao Parlamento que aprove a marcação destes atos eleitorais. Boluarte tinha já solicitado a antecipação dos escrutínios para abril de 2024, o que não tinha acalmado os ânimos. A situação no país agrava-se, para além dos protestos que já fizeram quase 50 mortes. Os bloqueios estão a pôr em causa a distribuição de bens de primeira necessidade em várias regiões e a conduzir à escassez de combustíveis. O Haiti está mergulhado numa onda de violência e caos. Oficiais da polícia rebeldes paralisaram a capital, Port-au-Prince, esta quinta-feira, com bloqueios de estradas, tiros para o ar e o assalto ao aeroporto e à casa do primeiro-ministro. É a resposta às mortes de agentes que se tornaram uma constante. No último mês já foram mortos 20 polícias. A capital do país está nas mãos de diversos gangues. 2022 foi ano de recordes no Douro. A região demarcada viu os seus vinhos atingir os cerca de 625 milhões de euros em vendas. Um novo máximo que, de acordo com o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, se deve às categorias especiais e ao impulso do mercado nacional. Isto porque, apesar do valor das exportações globais ter sofrido uma queda superior a 5%, as vendas, no total, tiveram uma variação positiva de cerca de 3% face ao ano anterior. E na hora de beber, dentro e fora do país, o vinho do Porto continua a reunir preferências.
tendo no ano passado representado 383 milhões de euros em vendas.